Paz de Cristo seja convosco. Graças a Deus, nós estamos aqui para juntos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que não é comum, muitas vezes se falar hoje em dia a respeito, mas é necessário porque é algo muito importante nas nossas vidas. Vamos fazer a leitura, Romanos capítulo 6. Vamos falar sobre a martiologia. Sabe o que é a martiologia? É a doutrina do pecado. Quando você vê o termo grego para pecado, é amartia. Então é a doutrina do pecado. É aquilo que está escrito na Bíblia a respeito do pecado. E o tema desta noite é justamente o pecado, suas consequências e a redenção em Cristo. O pecado, suas consequências e a redenção em Cristo. Nós vamos ler o capítulo 6 de Romanos. O título diz assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na de sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos por não estarmos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentai-vos por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou o pecado para a morte,
ou a obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tenho sido servo do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fosse feito servo da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa fé, pois que assim como apresentais os vossos membros para servirdes a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, estamos na Tua presença nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui neste lugar para juntos aprender da Tua palavra. Pedimos, Senhor, venha nos usar como instrumento em Tuas mãos, não para falar aquilo que eu quero, mas falar, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos orienta, para que o nosso comportamento seja mudado e tudo aquilo que nós façamos, Senhor, que desagrada a Ti, seja, Senhor, mudado, para que nós possamos servir a Ti em novidade de vida, estando, Senhor, entendendo completamente, Senhor, a Tua palavra e pondo em prática. Abre, Senhor, os nossos corações e fala, Senhor, aquilo que quer falar, para que o Seu nome seja glorificado. Pois assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Na década de 80 e 90, quando eu me converti em 1983, era comum dois assuntos que se falava muito na igreja. Quem é dessa época pode lembrar. Se falava muito a respeito de pecado e se falava muito a respeito da segunda vinda de Cristo. Por que se falava? Porque as duas coisas elas estão ligadas. Porque quando você fala a respeito de pecado, você fala a respeito da vinda de Cristo. Nós entendemos que para se encontrar com Cristo, há uma necessidade de uma vida santa. Então era comum, qualquer lugar que você fosse, as mensagens eram sempre voltadas para esse lado. Ou era pecado, ou era a volta de Cristo. E sempre falavam. Mas o que acontece? Eu me lembro que, mesmo que se falasse muito a respeito de pecado, isso trazia até um certo constrangimento. Porque foi um período que eu até tinha medo de ir na igreja. Porque levantavam-se aquelas profetas e os profetas e falavam justamente de duas coisas que eu gostava de fazer, mas eu não queria deixar. Que era jogar bola e assistir televisão. Então, todo mundo pulava, ficava na cabeça e dizia que eu tinha que parar de jogar bola e tinha que parar de assistir televisão, porque isso, entre aspas, era algo que trazia uma santidade que senão ele não iria subir quando Cristo voltasse. Então essas coisas, apesar de não ter nada a ver, né? Então que naqueles tempos se excluía pessoas por quase nada, simplesmente por as mulheres cortarem a ponta do cabelo, porque usavam uma joia, porque usava uma calça comprida, ou qualquer coisa desse tipo, já se disciplinava e se falava, e se voltava só para essas coisas. Mas não analisava a fundo o que era realmente essa questão de santidade, o que é essa questão de pecado. Então se falava muito sobre essas coisas. Mas o que acontece? Isso fazia com que, assim como eu tinha medo às vezes de ir para a igreja para não ouvir essas coisas, então eu fugia um pouco da igreja, né? Então os pregadores, né, mais aí na virada dos séculos,
eles entenderam que se falar de pecado, se falar da volta de Cristo, isso não mantém a igreja cheia, porque ela confronta o homem com o seu próprio ser. E aqui que nos traz mudança interior se alguém pegar e falar para você que você está errado em algum ponto, né, o que você vai fazer? Muitas vezes as pessoas elas não vão tentar se consertar, mas ela vai procurar uma pessoa que vai confortar ela e dizer que ela está certa. Então, quando alguém nos confronta e dizer, você está errado naquilo que você fala, naquilo que você faz. Então, o pecado, quando ele é confrontado na Bíblia, que ele fala diretamente com o homem, isso não traz conforto. Então, os pregadores, da virada do século, eles migraram para um outro tipo de teologia. E aí começaram a pregar, então, teologia da prosperidade e da saúde plena, porque isso aí traz satisfação para o homem. Traz satisfação porque é isso que o homem quer. Quem não quer saúde e dinheiro e ninguém mexa com o seu pecado? O camarada ele pode ter uma vida promíscua, ele pode ter os seus negócios ilícitos, mas se a igreja não está falando nada a respeito, eu estou ali. Então, conforme se fala mais a respeito de saúde e prosperidade, então isso agrada. Mas eu quero só fazer uma pergunta para você. Desde que o mundo foi criado, pecado é pecado. Pecado ele nunca mudou. Pecado ele sempre foi pecado. Se eu por acaso pegar um veneno e mudar, vamos colocar aqui, vamos pegar uma garrafa de Coca-Cola, eu tiro todo o líquido dessa Coca, apesar que não poderia usar aqui Coca como exemplo de coisa boa, mas as pessoas dizem que Coca é prejudicial à saúde, mas demora um pouco para morrer ainda. Tem pessoas, o William faz 40 anos que toma Coca e está inteira ainda. O William diz que gosta muito de Coca. Eu acredito que tem muita gente que gosta. Mas vamos usar esse exemplo aí. Eu pego uma garrafa de Coca, eu tiro o seu conteúdo e coloco dentro da garrafa de Coca um veneno da mesma cor, eu fecho ela e eu coloco ela na geladeira. Se alguém for lá e beber esse veneno mortal, por eu ter colocado numa garrafa de Coca, ele mudou a essência, o efeito desse veneno? Não mudou, ele continua sendo veneno. Então o que acontece? No mundo aí fora, aquilo que é pecado, as pessoas elas preferem mudar de nome e começam a chamar, dizer assim, que quando uma pessoa comete um pecado, não, isso é fraqueza, é um equívoco, isso é um deslize. Então eles começam a usar, os pregadores começam a usar mensagem, palavras mais amenas, para tentar diminuir esse efeito. Mas eu pergunto para você, quanto mais você mascarar o pecado, mais prejudicial ele será. Quem tenta enganar as pessoas e dizer que isso pode, tudo pode, é Satanás. Porque o próprio Satanás, ele engana, ele fala, não tem problema, se você se sente bem, o importante é você fazer aquilo que você se sente bem. Você faz isso, faz aquilo, se não tem nada demais, porque você está se sentindo bem. Mas aquilo que um homem, que muitas pessoas chamam aí de fraqueza, equívoco, deslize, a Bíblia, ela não muda esse termo, porque ela trata como pecado, fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção, injustiça. Então, desde o princípio, está escrito na Bíblia essas palavras. Então, não existe uma modificação mascarando a palavra pecado. E eu estava observando que na Bíblia existe mais de 500 versículos só falando a respeito da palavra pecado ou pecador, mais de 500 versículos que falam. E também observei que só no Novo Testamento, quase 200 versículos. E só na carta de Paulo aos Romanos, por 55 vezes ele repete a palavra pecado. Então nós vemos que quando
tem muita ênfase a respeito de um assunto, é porque é algo gravíssimo que não pode ser deixado de falar dentro das igrejas. Hoje de manhã, o pastor estava falando aqui a respeito, na escola dominical, que nós olhamos para dentro de nós temos que começar a analisar quantos erros nós cometemos, quantas coisas nós deixamos de fazer, e às vezes nós achamos que nós estamos fazendo corretamente. Nós poderíamos ser melhores em muitas coisas, em atitudes e palavras, deixar de ser negligente em muita coisa dentro da igreja e analisar cada um de nós como que nós estamos fazendo, se realmente agrada a Deus. Se você olhar para dentro de você, eu mesmo que estou aqui a ministrar a palavra de Deus, posso dizer com certeza, existem muitas falhas, muitas negligências, muitas coisas que eu poderia ter feito, não fiz, porque você pode pecar de dois jeitos. Você pode pecar transgredindo a lei, você pode pecar através de palavras e ações, mas você também pode pecar através de negligência, porque o próprio Tiago ele diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então nós vemos aqui que uma definição mais prática aqui para a palavra pecado, antes de nós discorrermos sobre mais propriamente o que é pecado, as consequências do pecado e a redenção em Cristo. Muitas pessoas respondem a pergunta, o que é pecado? Muitos dizem assim, pecado é errar o alvo. Mas a confissão de Westminster, na página 31, a pergunta 24, ela faz essa pergunta e ela mesma responde. Diz assim, pecado é qualquer forma, qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Então, tudo aquilo que estiver fora da palavra de Deus, em conformidade, então é pecado. Não é simples fato, é errar o alvo. Eu queria ir para a igreja e hoje eu não vou. Mas é muito mais do que isso. Como eu disse para vocês, nós pecamos por palavras, por ações, por pensamentos. Mas antes de nós entrarmos mais a respeito do pecado, nós temos que saber a origem do pecado. Muitas pessoas perguntam, de onde veio o pecado? Aí se responde, o pecado veio lá do Jardim do Éden, que nossos primeiros pais. Mas não foi. A origem do pecado, não sabemos como, mas ela se deu no reino celestial. Deus, ele criou um ser perfeito, um querubim ungido, o próprio Satanás, mas era um anjo perfeito, dotado de inteligência. A Bíblia o chama de mais sábio do que Daniel, perfeito em sabedoria, formosura. Mas nós não sabemos quando foi, mas sabemos que talvez um passado muito remoto, antes da criação do homem. Então Deus, ele cria esse ser e ele se rebela contra o Criador. Então o próprio Senhor Jesus, no capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus falando de Satanás, ele diz assim que ele é homicida desde o princípio. Então lá do princípio, como que um ser, se você perguntar para mim, eu não sei, como que um ser perfeito, num lugar celestial, cheio de glória, essência divina, se rebela. Ele cria ali o primeiro movimento de esquerda. Aí ele pensa que ele pega aquela terça parte dos anjos, chama não está escrito isso na Bíblia, tá, irmão? Só estou criando aqui um cenário. Ele chama a terça parte dos anjos, vamos ali numa salinha. Vocês me seguem, porque nós podemos muito mais. Nós temos sabedoria, temos inteligência. Mas ao
ele achar que simplesmente eles estavam fazendo isso escondido, Deus já sabia desde o princípio, porque o próprio Satanás foi criado por Deus, a Trindade o criou. A Bíblia fala assim que perfeito era desde os dias que foi criado. Então não existe essa briga, esse braço de ferro entre Deus e Satanás. Nós vemos que a história diz que o próprio Satanás, ele já sabe que ele está derrotado. O livro de Apocalipse já fala. Então tem gente que tem mais medo do diabo do que temor de Deus. Mas o pecado, ele se originou no céu, na região celestial. E qual foi o pecado? Paulo, ele escrevendo em 1 Timóteo 3, 6, ele fala assim a respeito do obreiro, que deseja ser obreiro, que ele não pode ser neófito na fé, para que não caia na condenação do diabo. Qual a condenação que foi o diabo? Ele se ensoberbeceu, ele se engrandeceu. Então as pessoas aqui que desejam ser obreiros, que são novos na fé, têm que tomar cuidado com posições, com status, para não cair nessa mesma condenação e passar além dos seus limites. Então a soberba. Então se você ler Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, fala a respeito desse ser que caiu, esse ser que era perfeito e infelizmente ele foi precipitado. Se você ler Apocalipse 12, versículo 9, Apocalipse 12, 12, fala a respeito de Satanás, e como ele debilitava, como ele enganava as nações, mas ele já sabe que ele tem um fim decretado. Então, ele faz de tudo para que as pessoas também do reino celestial, que moram aqui ainda nessa terra, com seu corpo físico, então errem também e prossigam no mesmo erro que ele cometeu. Então o pecado, ele teve origem no reino celestial. E agora? E no mundo? Da onde foi a origem do pecado? Agora sim, agora nós podemos entender que o pecado, ele deu-se origem no jardim do Éden. Paulo, ele escrevendo aos Romanos no capítulo 5, se você olhar todos os capítulos de Romano, no capítulo 1, ele já fala desse pecado, dessa depravação da raça humana. Que os homens, eles amaram mais a criatura do que o Criador. Deus se revelou ao homem através da sua criação, através dos seus profetas, através da sua palavra, e por último se revela ao homem através de Cristo. Mas os homens, eles não se importaram em servir a Deus. E a origem do pecado se deu no Éden, porque o homem cedeu ao pecado, transgredindo a lei de Deus, porque sabem que Deus disse: você não vai comer, tudo que você tiver no jardim vocês podem usufruir, mas dessa árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, não comereis, porque o dia que dela comer, com certeza morrereis. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, capítulo antes, ele diz assim: portanto, assim como que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então não existe. O próprio Paulo, no capítulo 3, ele ainda fala assim, que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. O pecado, ele afastou o homem de Deus, a criatura do seu Criador. Mas não continua, mas não para por aí. Então o pecado, ele continuou. Nós vemos aqui que aconteceu o primeiro homicídio, todos conhecem, que o próprio Caim matou o seu irmão Abel, e a Bíblia fala que eles foram oferecer um culto, foram fazer oferta a Deus. Então Caim fez o culto corretamente, matou um animal e ofereceu a Deus.
O Caim foi lá e fez o culto da maneira que ele quis. Ofereceu o melhor da sua terra. Teve boa intenção, mas não era aquilo. Então nós vemos que aí ele já transgrediu também a lei. Então nós vemos que hoje dentro das igrejas, o que existe de pessoas tentando de bom grado agradar a Deus, prestando culto que Deus não pediu, e o pecado ele vai se infiltrando na igreja. O fato das pessoas erguerem as suas mãos e dar glória a Deus e aleluia, e chorarem, se debaterem dentro das igrejas, isso não quer dizer que Deus ele tem recebido esse culto, mas muitas vezes estão pecando porque não estão prestando a Deus o verdadeiro culto. Então Caim, ele talvez tinha até boa intenção, mas o seu coração era conhecido de Deus. Então a Bíblia fala assim, que Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas Deus não atentou para Caim e nem para a oferta de Caim, porque as suas obras não eram de acordo com o que ele queria. Então o próprio Deus chegou para Caim e disse: se por acaso você fizer bem, não haverá aceitação para ti? Mas o pecado jaz à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Então daquela hora para frente, era necessário que o homem, ele dominasse o pecado. Ele transgrediu a lei. Mas infelizmente, ele não seguiu por esse caminho. Passou-se depois de Adão 1500 anos. A terra já estava povoada, mas a Bíblia fala que os homens começaram a pecar. A Bíblia conta a história de união entre as filhas de Deus e os filhos dos homens, simbolizando os descendentes de Sete e os descendentes de Caim. E nós vemos que eles se uniram e começaram a cometer torpeza, abominações, maldade. 1500 anos depois, Deus diz que se entristeceu. Algumas Bíblias falam assim, que Deus se arrependeu, mas não, o termo não é correto se arrepender, mas se entristeceu de ter feito o homem. Então Deus disse: destruirei da face da terra toda essa humanidade. Então Deus, ele envia, ele chama Noé, só coloca dentro da arca, ele, seus 3 filhos, suas 3 noras, então somente 8 pessoas, para que dessem prosseguimento à raça humana e talvez os homens pudessem novamente se povoar e tomar outro caminho. Mas não foi isso que aconteceu. O homem continuou a pecar, né? E cada vez mais transgrediam a lei de Deus. Então Deus instituiu para que se realizasse, até que Cristo voltasse, o sacrifício. Esses sacrifícios que eram temporários, tá? Os sacrifícios do Antigo Testamento, os holocaustos. A Bíblia fala que tudo isso foi possível até que viesse a correção de tudo. Se você ler lá em Hebreus capítulo 10, diz que quando Cristo veio, ele corrigiu todas essas coisas mediante a sua morte redentora ali na cruz. Então nós vemos que o pecado, ele deu origem e prosseguimento até que o homem foi definhando e definhando a cada vez mais. Mas não só por aí. Que consequência trouxe o pecado do homem para mim, para você, para toda a raça humana? Primeira coisa que eu analisei aqui, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito do pecado, a primeira consequência que nós vemos aqui é a separação da criatura com o seu Criador. A comunhão que Adão tinha com Deus era algo fora do comum. Imagine você falando diretamente com Deus todos os dias. Mas a primeira coisa, quando Adão pecou e cedeu à tentação, nós vemos que ele perdeu essa comunhão. Ele se escondeu da presença de Deus. Então o homem, ele perdeu esse contato. Então ele começou a prosseguir segundo os seus próprios caminhos.
ele perdeu a comunhão que ele tinha para com Deus. O pecado ele trouxe sobre o homem a maldição. Lá no livro de Gênesis, nós vemos que Deus ele lança uma maldição sobre o homem, sobre a mulher. O homem então ele passou a ter cansaço físico, dores, assim a mulher como dores de parto. A maldição veio sobre também a mulher, sobre a serpente. A própria natureza ela ficou então corrompida. Então foi uma catástrofe. Então quando eu falar para vocês assim, que pecado é uma gota de veneno que atinge a humanidade ainda nos dias de hoje. Então não adianta. Eu mesmo, se eu tivesse a oportunidade de falar, não gostaria de falar a respeito desse assunto. Mas é algo que queira ou não queira, está dentro das Escrituras e nós temos que falar. E a Bíblia fala que Jesus ele se fez maldito por nós. Essa maldição era sobre as nossas vidas. Mas vendo Cristo, a Bíblia diz que esse maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia também fala que esse pecado ele trouxe outra consequência. Ele trouxe a ira de Deus sobre o homem. E nós nos tornamos condenados. Às vezes as pessoas, elas dizem assim, o que é a condenação? Eu não mato, eu não roubo, eu faço bem, então eu sou bonzinho, quando eu morrer eu vou para o céu. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que não está em Cristo está debaixo de condenação. O Senhor Jesus, em João capítulo 3, ele diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz que a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. E ele diz então, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê nele já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então esse pecado ele trouxe condenação para toda a raça humana. Aí as pessoas, mas eu não tenho nada a ver. Mas a Bíblia diz que como por um homem entrou o pecado no mundo, é por isso que todos pecaram. Então o simples fato de eu e você fazer alguma coisa de bom, não nos leva ao reino celestial. Mas o pecado com certeza traz sobre nós a ira de Deus sobre aqueles que permanecem com a sua vida em pecado. O pecado ele trouxe sobre nós a morte. O homem ele foi criado para viver eternamente, mas a sentença era, o dia que você comer, certamente morrereis. Naquele momento, lá no Éden, o homem ele passou a morrer. Fisicamente morreu espiritualmente, se afastou totalmente da presença de Deus. Então a morte, nós vemos aqui que ela trouxe a corrupção. Essa corrupção física, onde nós nascemos, nós vamos nos envelhecendo, nós vamos cada vez mais definhando, até chegar ao ponto que nós morremos, nós vamos para a sepultura e lá o nosso corpo é totalmente desfeito, é totalmente corruptível. Mas também trouxe a corrupção moral. Pessoas com seus negócios ilícitos, imoralidade, prostituição, adultério, falsidade, engano, é que Paulo escreve em Gálatas, falando qual que é a obra da carne. Então o homem, por natureza, ele tem tendência a pender para essas coisas, para fazer tudo aquilo que é desagradável. Por mim, por vontade própria, eu não tenho desejo de fazer o bem. Porque o próprio Paulo,
em Romanos capítulo 7, ele diz assim que o mal, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Observe a orientação que ele traz aqui. Outra coisa que o pecado ele trouxe também sobre toda a raça humana, ele trouxe o juízo de Deus. Tem pessoas que colocam assim, Deus é amor. Então eles colocam 99% de Deus é amor, 1% de juízo. Mas a Bíblia, ela é verdadeira. É quando diz que há o amor de Deus, mas há o juízo de Deus. Aqueles que andam com a sua vida plena diante de Deus, aqueles que reconhecem o seu pecado, não vivem na prática do pecado, como diz João. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas aqueles que se acomodam com o pecado, como eu lembro que eu falei para vocês a respeito, que se falava a respeito da vinda de Jesus, quando um crente está dentro da igreja, que ele não se importa com o pecado e a vida que ele leva, ele está falando o quê? Eu não estou nem aí para a volta de Jesus. Mas quando o crente ele reconhece que ele tem que se afastar daquilo que é mal, daquilo que traz a ira de Deus, então ele reconhece tanto a obra redentora de Cristo, como a necessidade de santificação da sua vida. Em todas as escrituras, o próprio apóstolo Paulo, ele fala aqui, no capítulo 6, quando eu li, ele fala assim, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? O que ele quis dizer? Enquanto o homem estava no estado de pecado, morto dos seus delitos, a ira de Deus estava sobre o homem, então o que acontece? Aquela gota de pecado que estava no coração do homem, aquela transgressão, Deus o que ele fez? Ele envia um oceano de graça, ele restaura esse homem plenamente, de uma forma que ele não tinha condições de fazer isso por conta própria. Então o que o apóstolo fala? Se uma gota de veneno aqui trouxe a graça abundante sobre o homem, então quer dizer, se eu continuar pecando, Deus vai mandar mais graça ainda? Deus vai mandar mais perdão, mais misericórdia? O apóstolo Paulo, ele responde enfaticamente no versículo 2, ele diz assim, de modo nenhum. Você recebeu a graça, recebeu o perdão do pecado? Ele diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Ou não sabeis que todos, como fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós também andemos também nós em novidade de vida. Então aquilo que nós fazíamos anteriormente, seguindo os próprios passos, enganando os outros, falando mentira, falsidade, engano, prostituição, adultério, falar mal do seu irmão, todas essas coisas ficou para trás. Mas eu quero dizer para vocês, você sabe onde que tem o maior número de perdidos? Infelizmente, dentro da igreja. Eu não digo igreja invisível, tá? Quando eu digo igreja, templos onde nós não sabemos quem são os salvos e os perdidos, porque a igreja invisível é aquela que só Deus conhece os corações. Mas infelizmente, quantas pessoas estão nos templos lotados, adorando a Deus, vivendo uma vida de pecado sem se arrependerem? O próprio Senhor Jesus, ele fala em Mateus capítulo 25, ele diz que vai chegar diante dele naquela hora, e muitos vão dizer, tentar se justificar, mas não fizeram aquilo que deveriam ser feito. Deveriam ter praticado as boas obras, deveriam ter dado de comer a quem tinha necessidade, deveria ter dado cobertor a quem estava com frio, dado água para quem estava com sede. Só se manteram dentro da igreja. Mas o Senhor Jesus, no capítulo 25 de Mateus, ele diz assim, apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Então sabia tudo aquilo que era para ser feito,
mas continua numa vida de pecado, de iniquidade. E nós sabemos, igreja, que viver uma vida de pecado, essa consequência, ela trouxe punição. O homem sofreu, e se ele continuar uma vida de pecado, não adianta estar dentro de uma igreja, vivendo coletivamente, porque um dia eu e você, nós estaremos individualmente na presença do Criador. Eu coloquei aqui, sabe que foi os 5 passos do pecado, William? Sabe que foi os 5 passos para o pecado? Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, olhou, desejou, tomou, comeu e morreu. Olhou, desejou, tomou, comeu e morreu. Então a Bíblia ela fala, que você olha, você sabe que aquilo é pecado. Muitas vezes pode até desejar, mas toma cuidado. No momento que você tomar, comer, você tornar aquilo prático, as consequências virão. Eu costumo dizer que consequência do pecado é assim: as pessoas brincam dentro da igreja. Existe consequência de coisas que você faz, que ela tem consequências talvez não muito danosas, você consegue consertar, mas tem coisas que têm consequências irreversíveis. Então permanecer no pecado dentro da igreja, ela tem uma consequência irreversível. Só resta a vida de um tormento eterno. Mas o próprio salmista diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então é muito perigoso permanecer. Então o próprio apóstolo Paulo, ele fala: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, simbolicamente, nós olhamos, que Cristo morreu. Quando nós cremos em Cristo, nós temos que saber que nós morremos para o pecado. Pecar, nós sempre vamos pecar. Não existe pessoas que não vão pecar. Mas o pecado na nossa vida ele tem que ser como um acidente. Pecou e tem que se arrepender. É como você ter um carro novo, você bate aquele carro novo, que dá uma tristeza no seu coração. Eu não queria ter batido, aconteceu. Você vai bater um carro novo no poste e você vai bater palma e diz: oh, legal, bati meu carro. Então tem pessoas que às vezes pecam, cometem pecado, sabem que está cometendo pecado, mas ele não desiste, continua pecando. Isso traz consequências. Consequências às vezes irreversíveis. Pessoas que às vezes saem da igreja, vai para o mundo, comete um crime, de repente vai preso. Se ele chegar para Deus e dizer assim: Deus me perdoa, está perdoado. Mas a consequência, ele vai ter que cumprir anos de prisão? Uma pessoa que está dentro da igreja, sai, tem uma união extraconjugal, com outra pessoa, aí tem um filho. Oh Deus, me perdoa. Deus perdoa. E a consequência? Você vai matar o filho? Você vai fazer que nem o pecado de Davi? Salomão, o filho nasceu, depois morreu. Todo mundo ficou sabendo. Então tem coisas que é consequência. Então nós temos que tomar cuidado. Porque aquilo a quem nós servimos, nós somos servos. Se nós servimos do pecado, então nós somos servos do pecado. Se nós servimos Cristo, nós somos servos livres, não para fazer o que queremos, mas para fazer aquilo que Deus quer. Se você ler em Êxodo, capítulo, logo no começo de Êxodo, nós vemos que a liberdade ela tem um objetivo. Então o próprio Deus falou para Moisés: fala para Faraó, deixa ir o meu povo para quê? Para que me sirva. Por 8 vezes ele disse esse versículo: deixa ir o meu povo para que me sirva. Então o objetivo de liberdade
é servir a Deus. Quando nós estamos presos no pecado, não temos condições de servir a Deus. Mas quando nós estamos livres em Cristo, em qualquer ocasião, nós não cedemos ao pecado, nós não cedemos à nossa vontade carnal, mas nós servimos a Cristo em novidade de vida. Quem abandona o pecado é aquele que anseia pela volta de Cristo. Quantas mensagens, fala para mim, quantas vezes se fala a respeito da volta de Cristo? Quando se fala a volta de Cristo, parece que o nosso coração não está preparado. Você pensa o quê? Num futuro bem distante, daqui 100 anos, 200 anos. Mas a morte, ela chega. Quantas pessoas fazem planos e planos e planos? O amanhã para nós não existe. Não existe para Deus, que conhece todas as coisas. Nós vivemos o presente e cabe a nós mudar o que tem que ser mudado hoje. Então essa é a consequência do pecado. Agora nós vamos falar sobre a redenção em Cristo. Lembra que eu falei para vocês a respeito do pecado entrou no mundo? O pecado, ele veio através de um homem. Para quê? Para condenação. Agora, vamos ver a obra redentora de Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Então a obra redentora de Cristo, em primeiro lugar, ela veio a resgatar o homem perdido. O Filho do homem, ele veio para buscar aquele que se havia perdido. Então quando você vê isso, não torne a graça de Deus uma graça barata. Tem gente que fala assim, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu já estou aqui, vou para o céu e pronto. Não torne a graça de Deus uma graça barata. Mas faça o que você tem que fazer. Não negligencie a obra de Deus, faça de coração. Se você tem um chamado para adorar a Deus através do louvor, faça. Se você tem condições, você tem saúde, você tem serviço, venha, oferte, dizime na casa do Senhor. Se você tem a oportunidade de estar aqui cultuando a Deus, venha cultuar a Deus. Não venha aqui na reunião de oração só quando tiver uma doença incurável, mas venha aqui orar, interceder em favor uns pelos outros. Venha aqui aprender estudo bíblico, venha aqui na escola dominical aprender a palavra de Deus. Não espere as coisas acontecerem de mal para você estar na presença de Deus, mas esteja todos os dias. Quando você vê isso, quando você faz assim, então você reconhece a obra de Cristo, a redenção em Cristo. Então você tem que falar assim, eu não vou na igreja hoje, se eu quiser eu vou. Quantas pessoas preferem estar em casa assistindo futebol, assistindo novela, do que estar na casa de Deus? Quando nós éramos pecadores, estávamos distantes. A Bíblia fala assim, e nós éramos inimigos de Deus. Quando você lê Romanos capítulo 5, um capítulo antes, diz assim, sendo pois justificados por Deus, temos paz com Deus por Jesus Cristo. Então a redenção de Cristo, ela nos trouxe paz. Éramos inimigos e através de Cristo nós fomos reconciliados com o Pai. Através de Cristo nós fomos reconciliados com o nosso irmão. Olha que maravilha, a redenção de Cristo. Então o apóstolo fala assim, se nós fomos mortos, ressuscitados por Cristo, como que nós vamos viver ainda no pecado? Como vamos viver dentro da igreja cheio de ódio, de maldade, de falsidade, de engano, passando os outros para trás?
A Bíblia fala que a redenção em Cristo, Colossenses capítulo 2, versículo 15, faz assim, que ele quebrou, ele rasgou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Nós não conseguíamos cumprir a lei. Todas aquelas ordenanças, ela só mostrava que o homem era incapaz. Veio Cristo e cumpriu toda a lei. Ele se fez maldito por nós. Ele ofereceu o único sacrifício e perfeito, porque aquilo que é perfeito não precisa ser repetido. Ele se tornou aquilo que era maldito, se tornou bendito. Ele nos deu o perdão. E muitas vezes, sempre prego, quantas pessoas, uma ofensa desse tamanho, nós ficamos remoendo, esperando que as pessoas venham pagar o que nos deve, e aquela mágoa, aquela angústia, sendo que Cristo, morreu de braços abertos. O próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim: deixando de lado todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, prossigamos pela fé para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Prossigamos à frente. Então, muitas vezes, o pecado ele tem impedido nós de caminharmos por coisa tão tola. Mas a redenção de Cristo, ela nos trouxe perdão. A redenção em Cristo também, ela nos trouxe, segundo as Escrituras, ela nos trouxe garantia de vida eterna. Enquanto o pecado nos trouxe morte e condenação, a redenção em Cristo, ela trouxe o quê? Ela trouxe garantia de vida eterna. Então o pecado, ele manchou a imagem do homem. Quando você vê lá, quando Jesus ele chega próximo de Lázaro, morto há 4 dias, é o único relato que você vê falando que Jesus chorou. Aí você fala, será que Jesus chorou simplesmente por um amigo? Quando eles estavam chorando ali por Lázaro, Jesus chorou porque ele viu o que o pecado fez na humanidade. O pecado trouxe a morte. Mas ele disse na sua própria palavra em João capítulo 11, que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, contra o pecado, ele trouxe morte física, tristeza e angústia aos seres humanos na terra. O resgate por Cristo, ele nos trouxe garantia de vida eterna. E a certeza que nós temos que um dia nós estaremos para sempre, porque nós temos que ansiar a sua segunda vinda e desejar que ele volte a buscar a sua igreja. A redenção de Cristo também, ela trouxe e tem que trazer na mente de cada um o seguinte: coloque na sua cabeça, na sua mente, que o pecado ele traz o juízo de Deus sobre toda a raça humana. Não existe depois, as pessoas morrem, fazer missa de 7º dia, fazer, como é que chama depois que faz purgatório, enviar uma alma para o purgatório. O próprio escritor aos Hebreus diz assim, que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Então nós temos que entender que o pecado, ele traz o juízo de Deus. Então todo crente tem que saber disso. E ainda você vê que no versículo 23, no final do capítulo, que eu diz que porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Eu sou crente, fui redimido em Cristo, mas eu tenho uma consequência se eu permanecer nesse pecado. Ele diz assim, o próprio apóstolo Paulo no versículo 15, ele dá outra resposta enfática quando nós falamos a respeito de pecado. Ele diz assim: pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Quer dizer que nós fomos libertados da lei, agora nós não servimos mais a lei, nós não usamos as leis cerimoniais, agora nós estamos livres por Cristo. Ele diz, então agora porque nós estamos livres dessas coisas, agora porque nós estamos livres,
nós estamos livres, nós vamos pecar? O que ele responde? Enfaticamente ele diz, de modo nenhum. Nós estamos livres da lei, mas estamos servindo a Deus. Tem a lei da consciência. Eu sei que se eu continuar no pecado, eu trago um juízo sobre a minha vida. Não sabeis vós que quem vos apresentar por servos para ser e obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou ao pecado para a morte, olha a consequência, eu permaneço no pecado. Ou da obediência para a justiça. Se eu obedeço a Cristo, eu sou justificado mediante a fé. Porque a justiça não é a eu, por meus méritos próprios, que realizo, mas é a justiça de Deus aplicada através de Cristo. Então todo homem, todo crente, ele tem que ter consciência que o pecado ele traz o juízo de Deus. E por outro lado, você tem que entender que a santidade é a segurança da vida eterna. Então, quando você se afasta de tudo aquilo que é mal, você tem segurança e certeza da vida eterna. Não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. É isso que nós temos que ter em mente. Então o texto, ele mostra qual que é a consequência do pecado, qual que é o caminho a ser percorrido e como nós devemos permanecer até o fim. Romanos capítulo 14, ele ainda fala a respeito que existem pessoas fracas na fé. Nós vemos que dentro da igreja tem pessoas que cometem erros, falhas, pecados. E às vezes nós nos julgamos que somos melhores, somos mais justos, praticamos aquilo que é bom. Mas o apóstolo Paulo, ele traz a memória aqui, que nós temos que ter ciência. Como eu já disse no começo, hoje nós vivemos coletivamente, mas vai chegar um momento que nós vamos viver individualmente, vamos se apresentar diante de Deus e dar conta daquilo que nós fizemos. Romanos capítulo 14, verso 9 diz assim: foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser salvador tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então não basta simplesmente eu conhecer a doutrina do pecado, a martiologia, não basta eu conhecer a redenção em Cristo, mas se eu não aplicar isso na minha vida e melhorar a cada dia, isso vai ser simplesmente algo vazio. Então isso que eu tenho que entender, tem que você entender. Então pecado tem que ser tratado como pecado. Eu não vou falar de pecado de cada um, mas cada um tem que analisar. O que eu tenho feito que desagrada a Deus? Eu mesmo, olha, tem muita coisa que eu tenho que melhorar. Então é uma luta constante. Então diante do exposto, nesta noite, eu digo, estamos nós preparados para a volta de Cristo? Se Cristo voltar agora, temos nós condições de apresentar diante dele? Que desculpa nós daremos? Porque deixamos de fazer ou porque fazemos aquilo errado? Porque o manual de instrução está aqui. Por que nós não colocamos em prática? Porque a nossa natureza humana, ela pende para as coisas dessa terra. Mas o maior fracasso do cristão é que ele tem que lutar contra si mesmo. Mas se ele lutar sem a orientação das Escrituras, sem uma vida de oração, jamais ele conseguirá vencer o pecado. Então, tem pessoas que eles pecam, tanto faz, eles
tem a sua vida anestesiada. Tanto faz, eu estou dentro da igreja, não aconteceu nada de mal comigo. Mas eu quero só deixar esta pergunta. Estamos nós preparados para encontrar com o Senhor? A nossa vida de santidade, como está? 1 Tessalonicenses fala a respeito disso. Porque Deus, Ele deseja que nós santifiquemos as nossas vidas. Não que nós saiamos, das nossas casas e vamos morar num mosteiro sem ver ninguém para deixar de pecar. Mas onde nós vivemos, onde nós estamos vivendo, qualquer lugar, é resistir ao pecado, vencer ao mal e agradar a Deus. Porque esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3. A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, cada um de vós sabei possuir o seu vaso em santificação e honra. Um pouco antes, no versículo 13, no capítulo 3, ele diz assim: para confortar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Então a certeza é que nós temos que Cristo vai voltar e nós temos que dar conta a Ele. Eu só gostaria de terminar aqui com uma frase que eu acho muito interessante para a sua meditação, e deve ser guardada, que diz assim: que o verdadeiro crente é alguém que não apenas desfruta de paz na sua consciência, mas também experimenta guerra no seu interior. Ele pode ser conhecido tanto por seus conflitos quanto pela sua paz. Essa luta terminará quando Cristo voltar. Então é isso que nós devemos colocar em nossas mentes. Vamos se colocar de pé, nós vamos orar. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada, por todos que pararam para ouvir, que você medite constantemente naquilo que o Senhor tem falado em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, por tudo, Senhor, que tem feito e continua fazendo. Ensina-nos, Senhor, a guardar os Teus mandamentos e desviar-se de tudo aquilo que é mal e contamina os nossos corações e as nossas mentes. Dai-nos, Senhor, uma mente sincera, um coração voltado para Ti, para saber que Tu é aquele, Senhor, que anuncia a Tua mensagem, que a Sua palavra não só tem palavra de promessa de vida eterna, mas tem palavra, tem promessa de juízo àqueles que andam, Senhor, fora dos Teus planos, dos Teus caminhos. Sabemos que nós somos fracos e falhos, mas pedimos, Senhor, ajuda nas nossas fraquezas para caminhar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Leva de volta aos nossos lares nesta noite, concede uma semana de bênção e paz. Concede, Senhor, a cura e a libertação àqueles que estão enfermos, estão debilitados, aqueles que estão, Senhor, fragilizados de alguma forma, Senhor, que estão tristes e abatidos por algumas circunstâncias da vida. Pai Santo e querido, nós oramos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.